2 Coríntios capítulo 7, do versículo 2 a 7. Vamos ler na maneira que sempre lemos. Vamos ler. Lá eu nem consegui ler igual a gente lê aqui. O pessoal até lê, mas é difícil porque, como eu não tenho uma Bíblia aqui, uma versão só, aí cada um lê uma versão. Eu fiquei aquela bagunça assim. Eu falei, tem que ter um projetor, né, uma referência para poder ler. Até foram ler desse jeito lá, eu percebi, ficou meio assim. Eu nem consegui ler, eu tentava, mas aí um lia outra versão lá, outra versão, cara, gente. Até nisso, né, a organização para que tanto para a mensagem chegar, quanto para que as pessoas possam ler de maneira melhor, né? Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 2 em diante. Vamos ler junto aí, tá? Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. E digo isso para condená-los. Já disse que vocês estão no nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês, e grande é o meu orgulho por vocês. Sinto-me bastante encorajado. A minha alegria transborda em todas as nossas tribulações. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos por fora e temores por dentro. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Não apenas com a vida dele, mas também com a consolação que vocês tiveram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Glória a Deus, aleluia. Somente esses versículos aí. Nós viemos, caminhamos, diante de duas pregações do nosso diácono Alex trouxe aí, e inclusive a última pregação foi um texto que é muito conhecido, um texto que fala para não se colocar em julgo desigual, com os crentes, e aí a gente entendeu, na pregação, que por várias vezes você entendeu não se colocar o julgo desigual, e talvez as pessoas se resumiram isso, alguém que é crente não casar, ou casar com alguém que não é crente, alguém crente se relacionar com um não crente, Então, por várias vezes, talvez você já viu esse texto só para isso, não é? E aí a gente entendeu, através da pregação, através do estudo, que não é o contexto do texto está falando para não se colocar com aqueles que servem outros deuses, Não se colocar em comunhão, não em comunhão de, não posso trabalhar naquela empresa que o camarada serve outro Deus, não é isso. Mas é se colocar na posição a qual você vai pecar, porque está tendo comunhão com aquela pessoa que serve a outro Deus, ou a outros deuses. Eu sei que talvez o Diácono deve ter explicado alguma coisa diferente do que eu estou falando, mas a gente quer dizer a mesma coisa, talvez trouxe mais exemplos. Eu não vou entrar na pregação dele, mas é só para poder lembrar aonde parou, Então aí a gente vai ver sobre essas situações. É claro que também a gente pode olhar de repente para uma sociedade que talvez você tenha com um descrente, e se você olhar para aquilo e está trazendo um problema para trazer prejuízo para você, vai ser chamado de julgo desigual, Vamos dizer, pela pessoa, vamos dizer que fosse o seu sócio, eu já estou colocando para outro âmbito, fosse seu sócio, para ela é normal fazer certas coisas que vai trazer prejuízo para as pessoas e vai trazer benefício para ela. Só que na sua consciência você sabe que aquilo é errado, você sabe que aquilo é pecado. Então o tempo todo você vai estar trabalhando com aquela pessoa e fazendo aquilo, e você vai estar sentindo um peso maior. Por isso a questão do julgo desigual, Julgo é aquela canga, que era colocada nos animais para poder levar para arar a terra ou levar algum carro, puxar alguma coisa. Então ali naquele julgo ali tinha que colocar animais da mesma espécie e tentar colocar do mesmo tamanho também, porque sempre, se não colocasse da mesma espécie para poder puxar ali o julgo ali, o que ia acontecer? O mais fraco, ia carregar a maior parte
ou o mais forte ia carregar a maior parte, depende do tamanho, depende de como se tivesse a tração ali. Mas aí a questão da gente é que, se você está vendo que aquilo que você está fazendo com aquela pessoa está te levando a pecar, está levando algo a você a fazer, não faça, né? Não faça, né? Não esteja no meio daquilo, se você pode não estar, né? É muito difícil isso nessa situação. Eu estava vendo uma pessoa, inclusive, que tem uma sociedade com outra pessoa, olhando já para esse lado, né? E a pessoa que não é crente não tem princípios de fazer aquilo que é correto por ser correto, né? Para agradar a Deus, porque é o certo, simplesmente porque é o certo. E a outra já tinha princípios, e isso ficava trazendo um embate ali. E para aquela pessoa que estava acostumada a fazer o correto, era terrível para ele. Estava se sentindo pecando, se sentindo pesado, se sentindo enganando as pessoas. E de fato estava acontecendo isso. E eles ali com aquela sociedade juntos estavam fazendo isso, porque aquele que tinha princípios estava aceitando fazer isso também, né? Então, nesses casos, a gente não pode se colocar em julgo desigual com ninguém. No caso também de uma situação onde você vai apoiar, vai estar junto com outras pessoas que adoram outros deuses, e automaticamente você vai estar financiando aquilo de alguma forma, projetando aquilo, divulgando aquilo de alguma forma, se colocar em julgo desigual também, porque você vai estar pecando se você está divulgando aquilo, projetando aquilo, fazendo aquilo aparecer, né? Então é como se a gente falasse assim, nós financiamos ou pagamos ou divulgamos tudo aquilo que a gente está do lado, tudo aquilo que a gente, né? Vamos dizer, as pessoas aí que os influencers, se eles estão usando uma marca, é para aquela marca ser vendida, não é isso? Né? Geralmente a marca vai botar ali em cima de alguma influência que tenha visibilidade, não é isso? Para poder aquela marca ser conhecida. E se você começa a divulgar aquilo que não está, vamos dizer, agradando a Deus, você está financiando aquilo, está patrocinando aquilo, você está fazendo as pessoas comprarem aquilo. E aí a gente está se colocando, vamos dizer, em julgo desigual nessa situação também. Porque você está projetando uma coisa que não está fazendo bem, está trazendo pecado, está trazendo vergonha para o nome do Senhor, vamos dizer assim, né? Então, em outros casos, é claro, de fato, também dá para se enquadrar. Falei que não ia entrar na pregação, mas eu preciso falar sobre esse texto para poder juntar para cá, né? Então, existem outras situações também, né? O pastor Augusto Nicodemos, inclusive, ele cita que existem situações onde pessoas crentes se casam com descrentes e as pessoas se convertem depois, mas é tipo assim, vamos dizer que é 1 para 5 ou é 1 para 10, e nesse tempo até o outro se converter, essa pessoa que é convertida vai sofrer muito. A igreja não está aqui para proibir com quem você tem que casar ou não tem, mas o correto é que a gente case com alguém que tem a mesma fé da gente, para poder andar junto. Não tem como andar junto, separado, vamos dizer, redundante, vamos falar uma coisa errada. Não tem como andar junto separado. Não tem como, né? Não tem como. É como a questão do julgo desigual. Dois animais de espécie diferente fazendo uma coisa, um vai estar de repente querendo puxar mais para um lado, ou vai estar querendo puxar para o outro, e vai ficar pesado. Geralmente vai ficar pesado para o crente, né? Quantas pessoas vocês conhecem, eu conheço, né, casou e o outro não era crente, e o quanto sofreu aquele que era crente, o quanto sofreu, muita coisa, né? E aí a gente também consegue encaixar nisso, lembrando que o texto está falando sobre outro contexto, mas a gente consegue encaixar dessa maneira também, até porque a gente vê isso na prática, né? Não tem nem como fugir dessa situação, não tem nem como, tá? Então, Paulo, aqui, o que ele fez agora? Nessa quarta carta que ele está enviando aos Coríntios, que é a segunda para a gente aqui, ele está falando sobre as coisas, sobre o feedback que ele teve, né? Tito chegou até ele, a gente viu aqui, levando o feedback da terceira carta, a carta que foi uma carta bem pesada, a carta do choro, a carta, vamos dizer assim, que ele não queria ter enviado. Ele não queria ter enviado essa terceira carta, a qual a gente não tem, não queria ter, mas você vê que ele fica apreensivo, né? E agora ele recebe essa carta, não é só esse texto que eu estou falando, mas tudo que a gente já pregou até aqui é
vamos dizer assim, é a resposta daquilo que Tito falou com ele. Tito falou com ele, agora ele está comentando aquilo que Tito falou com ele, mediante a terceira carta que ele enviou. Então, nós estamos aqui nesse tema, a alegria de Paulo, depois de receber a notícia de Tito e saber que a terceira carta que ele enviou, aquela carta pesada, teve um bom efeito. As pessoas se converteram, as pessoas entenderam o que Paulo queria dizer, as pessoas corrigiram aquele camarada que estava lá tendo um caso com a mulher do seu pai, as pessoas corrigiram aquelas pessoas que estavam falando mal de Paulo, as pessoas que estavam dizendo que ele não era apóstolo, né? Paulo entende que ele teve essa resposta boa de Tito e agora ele está falando sobre isso, né? Comentando sobre isso, né? Então a gente está falando sobre a alegria de Paulo. Então a gente está falando sobre um dos trechos mais íntimos e emocionais, né, das Escrituras paulinas. Para compreender a profundidade das palavras do apóstolo, é necessário recordar o contexto do relacionamento entre Paulo e a igreja de Corinto, né? Então, ele, após permanecer ali na igreja de Corinto, estruturando a igreja, 6 meses depois, porque Paulo não era um pastor local, ele plantava igrejas, treinava as pessoas e ia plantando igrejas, né? Então Paulo precisou se ausentar, e aí acontecem essas situações dos falsos mestres entrando na igreja, trazendo essas falsas doutrinas, inventando um monte de mentira contra ele. E aí é necessário Paulo escrever essas cartas, né? E esses ataques a gente percebe aqui, a gente vai perceber durante o texto aqui, que gerou uma profunda tristeza em Paulo, sabe? Ele vai falar sobre tremores internos, sobre coisas internas que ele estava sentindo, né? Por causa dessas coisas que falaram dele, pela maneira que ele teve que responder essas coisas que estavam falando dele, né? Aquela coisa que você manda, caramba, já ouviu? Será que já viu a mensagem? Será que eu fui duro com o que eu falei? Paulo estava assim. Como é que eles vão receber isso? Será que vão se corrigir? Será que vão me abandonar? Será que não vão gostar do que eu falei? Paulo estava desse jeito, esperando a resposta de Tito, né? Tito para ir até ele, né? Para poder chegar aí. Geralmente, né? Pelo que as pessoas falam, uns 45 dias para ele ir e voltar aonde estava. Imagina, 45 dias esperando. Não é igual a gente tem aqui agora, você faz uma live, o mundo todo está vendo, você manda uma mensagem agora, lá no outro país a pessoa está vendo. Não é assim. Então, versículo 2 agora, vamos lá. Conceda-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Então, Paulo mostra que ele foi bem íntegro, né? E quando a gente olha para a integridade de Paulo, quando ele fala que a ninguém exploramos, a ninguém causamos danos, é bem difícil hoje em dia os pastores de hoje em dia, inclusive eu também me incluo nisso, ser assim, sincero e ser verdadeiro ao ponto de dizer, caramba, eu nunca causei dano a ninguém aqui, caramba, eu nunca causei tristeza para ninguém aqui, eu nunca fui injusto com ninguém aqui. É difícil hoje em dia qualquer pastor bater no peito e falar isso. É muito difícil, porque às vezes querendo fazer o correto e querendo às vezes ajudar o outro, a gente acaba sendo injusto com o outro. E sim, acontece mesmo, a gente erra mesmo, né? E Paulo fala de uma integridade que é difícil de a gente chegar nessa integridade que Paulo teve, né? Então ele faz um apelo, né, profundo, emocional. Recebei-os em vossos corações, né? O coração dos coríntios havia se fechado para ele, criando barreiras na distância e na frieza, né? Aqui Paulo fala que foi ferido, que deseja ser recebido novamente, não como estranho ou inimigo, mas como alguém que ama. Por isso que ele está falando, conceda-nos lugar no coração de vocês, me recebam novamente, olha para a minha conduta, olha o que eu fiz, vocês sabem o que eu fiz ou deixei de fazer, vocês sabem
que o que esses camaradas falaram é mentira. Agora vocês sabem. Eu nunca entrei aí em Corinto pensando em receber dinheiro de ninguém, enganar ninguém, me prevalecer sobre ninguém, né, diante do ofício que eu carrego, daquilo de quem eu sou, porque sou apóstolo. Bem diferente de muitos hoje em dia que não podem falar isso, não tem como falar isso, né? Muito. Não tem como falar mesmo, porque muitos se utilizam, né, do seu ofício, das suas... Desliguei aqui. Se utilizam do seu ofício, da sua patente. Sou pastor, sou apóstolo, sou diácono, sou isso, sou presbítero, sou bispo. Então eu me prevaleço sobre a vida das pessoas. E Paulo está falando, eu nunca fiz isso. Eu nunca usei o meu apostolado para poder mostrar que eu era maior do que ninguém, para poder ganhar qualquer coisa de alguém, para me fazer melhor do que alguém, ou para fazer alguém ser meu escravo, enfim. Então, Paulo sustenta esse apelo, apresentando as suas credenciais morais. Ele responde diretamente às acusações pelos falsos mestres: injustiça, corrupção. Os falsos mestres acusaram ele de injustiça, de corrupção doutrinária e de exploração financeira. Tudo isso que Paulo não fazia e não era. Paulo tinha consciência limpa e ele desafiou a igreja a provar o contrário disso. Desafiou eles a provarem o contrário disso. Ele tinha integridade, e a integridade dele era a base verdadeira, era a base para ele ter uma verdadeira espiritualidade. Não era a verdadeira espiritualidade porque fazia simplesmente coisas, mas era uma verdadeira espiritualidade no dia a dia, na prática. Tinha como provar na vida prática dos irmãos, né? Então ele fala: receba-me no coração de vocês novamente, conceda lugar no coração de vocês. Eu não prejudiquei a ninguém, eu não causei dano a ninguém, eu não explorei a ninguém. Versículo 3: não digo isso para condená-los, já que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. Então o amor não condena, né? Ele falou: vocês estão no nosso coração, vocês estão em meu coração. Eu não estou aqui para condenar vocês. O amor pastoral, que ele está querendo dizer como pastor, é sacrificial. Paulo deixa claro que o seu objetivo não é condenar ou esmagar a igreja com culpa. Ele busca vencer uma discussão, mas restaurar o relacionamento. Ele está tentando restaurar o relacionamento. Por isso essa questão, né, de ele ficar aflito, esperando receber essa resposta de Tito. Ele estava querendo restaurar o relacionamento. Sua declaração revela um amor profundo e comprometido. O destino dele está ligado a eles. Ele não quer ficar separado deles. Ele não quer perder essa igreja. Ele não quer perder o amor dessas pessoas, porque ele as ama e quer que eles continuem o amando também, né? Esse amor não depende do bom comportamento da igreja, tanto que ele continua dizendo que ama, apesar das injúrias que levantaram contra ele. Não dependeu, ele continuou amando a igreja, independente de a igreja, junto com os falsos mestres, levantar calúnias contra ele. Mesmo rejeitado e ferido, Paulo mantém os coríntios em seu coração, continua nas orações, continua nos pensamentos. Então isso é o retrato de um ministério que não é profissional, não é por dinheiro, mas profundamente envolvido com pessoas. O ministério pastoral, o ministério de cuidado, o ministério de ensino, Paulo nos ensina aqui que é relacionamento com pessoas. Não tem como o ministério pastoral, inclusive não tem como existir uma igreja sem relacionamento pessoal. Não existe isso, não tem como. E o nosso pensamento é sempre tentar reconciliar, como Paulo está fazendo aqui, sempre tentar reconciliar. O nosso principal, vamos dizer, ministério aqui que nós fazemos parte, é o ministério da reconciliação. Deus envia o Filho dele que nos reconcilia com ele, e agora, porque fomos reconciliados com Deus, também vamos pregar o ministério da reconciliação, para reconciliar pessoas com o Pai também, através de Cristo Jesus. Esse é o nosso ministério, e Paulo deixa claro isso aqui. Ele é do ministério da reconciliação, e até mesmo quando ele corrige, quando ele chama atenção, ele fica preocupado com aquilo que ele falou, né? E ele sabe também que precisa de muito amor para corrigir também. Quando você ama, você corrige. Você não quer ver uma pessoa que você ama indo para um caminho
que não está legal, fazer uma coisa que não está correta, que vai levar à morte, né? E é o exemplo que eu sempre dou para vocês. Quando você está vendo alguém em uma direção que talvez tenha um buraco, tenha um perigo ali, você vai falar, ó, não vai para lá não, tem um buraco ali, tem um perigo ali. Você fala assim, não é? E você fala outras vezes. Só que vai chegar um ponto que de repente a pessoa já vai estar na beira do precipício, que você, tem um buraco aí! Às vezes você vai ter que gritar. E às vezes a pessoa vai se assustar. Poxa, não precisava ter gritado, não precisava ter falado comigo desse jeito. Eu estou falando calmamente, mas você não está me ouvindo. Talvez a mensagem vai chegar de uma forma que vai assustar a pessoa. Mas foi necessário, porque já estava na beira do abismo. E às vezes acontece isso. De repente você não grita com a pessoa. Eu não grito. Ou de repente, não é um grito que fizeram com a gente, mas a maneira que falou para poder dar um choque de realidade, para dar um susto, é como se fosse esse grito. Poxa, eu já conversei com você de todas as maneiras. Né? Calma, tranquilamente, mas agora eu tive que ser mais áspero. E Paulo faz isso aqui com a igreja de Corinto e fica aflito, porque é difícil e é chato a gente brigar com alguém, é chato, dependendo das palavras que a gente vai usar. É terrível, é terrível. É terrível isso, não é bom estar num lugar onde você vai ter que chamar a atenção de alguém de uma forma mais rígida. É terrível isso, é terrível. É ruim pra gente, parece que é pior pra gente ainda. É pior ainda pra gente fazer isso, né? Não é, vamos dizer assim, a gente não tem que sentir alegria em corrigir alguém de uma maneira ríspida. Na verdade, a gente não tem nem alegria em corrigir, né? Porque na verdade o que a gente queria é que aquela pessoa não errasse, não é isso? Não é isso que acontece? Eu estou falando isso pensando no meu filho, né? Estou tentando olhar dessa maneira. Versículo 4. Tenho grande confiança em vocês. É grande, e grande é o meu orgulho por vocês. Sinto-me bastante encorajado. A minha alegria transborda em todas as nossas tribulações. Então, alegria espiritual em meio aos sofrimentos. A alegria transborda em meio às tribulações. Inclusive, passando por esse processo difícil que a igreja de Corinto passou, eles passaram por tribulações. E aí fez eles terem perseverança também, né? É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então, aqui no versículo 4, o tom muda. Paulo agora com um tom de celebração. Paulo expressa confiança e alegria. É uma igreja que lhe causou tanta dor assim. Isso é possível porque ele não olha apenas para os erros do passado, mas para a obra da graça de Deus e do arrependimento deles. Não tem como a gente viver uma vida nova se a gente ficar olhando para as coisas do passado, para os erros do passado, o tempo todo, de repente ficar lembrando uma pessoa e lembrando a gente dos erros do passado. A gente não vai viver. Se arrependeu, é o que estamos daqui para frente. Vamos olhar daqui para frente. Se arrependeu, bola para frente, daqui para frente agora. A gente não pode estar fazendo isso, ficar lembrando, jogando na cara de alguém e a outra pessoa jogando na nossa. Peraí, a gente não decidiu? Você olha para a pessoa, a gente não já decidiu que é daqui para frente? Vamos deixar isso para trás. Isso era o que você era no passado, isso era o que eu era no passado. Agora estamos em Cristo, agora estamos com um novo pensamento, agora estamos com uma maturidade, já passamos todas essas coisas, por todos esses problemas. Mas para poder hoje a gente não viver mais isso. Já passou. Já passou. Deus está chamando a gente para maturidade. Já passou. Já passou. Então a alegria descrita é imensa e abundante. Uma alegria que não cabe dentro do peito. Mesmo em meio à tribulação, o sofrimento externo não é negado. Paulo não nega o sofrimento de ninguém, nem dele, nem da igreja. Mas é superado esse sofrimento através da alegria espiritual que nasce através da restauração que o Evangelho traz para nós. O Evangelho traz essa restauração que traz a alegria novamente. Quantas coisas na minha, na sua vida, na minha, no meu casamento, no seu casamento, na nossa família, que a gente de repente passou por momentos que acha, não é possível isso aqui ser restaurado. Impossível, isso aqui não tem jeito. Olha como é que está isso. E aí hoje você olha, Jesus restaurou. E mesmo em meio às tribulações que você passou, que eu passei, você tem alegria em saber que Jesus restaurou. Aquele momento passou. Aquele momento de dor passou. Cicatrizes ficam.
Mas é para você não voltar mais para lá. Você, olha, não vou fazer mais aquilo, porque eu não quero mais essa cicatriz em mim. Não quero voltar mais para aquele lugar, porque aquele lugar me fez mal. Não quero mais voltar para aqueles pensamentos, porque aquilo me fez mal. Jesus restaurou. Glória a Deus. Eu tenho um cântico novo em meus lábios. Jesus restaurou. Jesus restaurou. Glórias ao nome de Jesus por isso. Alegria transborda através das minhas atitudes, não cabe dentro de mim, não fica só guardado, mas a minha vida é transformada a ponto das pessoas olharem, poxa, mas como é que pode? Aquela pessoa não estava assim, não estava assado no outro dia mesmo. Olha, família está tudo direitinho, os filhos, como é que pode isso? Jesus restaurou, é Ele que toma conta da nossa vida. E aí você tem um cântico novo. Né? E às vezes não um cântico que você vai estar cantando, mas as suas atitudes mediante a vida, para a vida, já é um cântico. Para as pessoas estão vendo como se fosse um cântico. Quando você segue a sua vida glorificando a Deus, fazendo a vontade dEle. Versículo 5. Quando chegamos à Macedônia, e Paulo vai falando, né? Não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos por fora, temores por dentro. Interessante que Paulo é um pregador que ele geralmente não rejeitava ou não perdia uma oportunidade de pregar o Evangelho. Mas ele estava tão atribulado mediante a carta que ele tinha mandado para a igreja de Corinto, que ele está atribulado, não teve descanso nem relacionado às perseguições externas, nem à mente dele. Você de repente vai pensar, poxa, Paulo, apóstolo, por que ele não orou a Deus e Deus tirou essas preocupações da mente dele do nada? Quando Paulo orava por alguém e ressuscitava, orava por alguém, era curado. Deus não fazia isso através do apóstolo Paulo? Mas ele era homem como eu e você, Paulo. Passou pelas mesmas coisas que eu e você passamos. Foi necessário ele passar por essas lutas internas. Foi necessário ele passar por todas essas coisas, como é necessário eu e você passar. No versículo 6, olha o que diz. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Então, para poder fazer essa junção do versículo 5 com 6, você percebe essa questão dos conflitos dele, dos temores dentro dele, era ainda na questão da igreja de Corinto, da carta, né, que ele não queria ter enviado, mas enviou para poder corrigir as coisas que estavam acontecendo lá. E aí ele fala, não apenas, versículo 7, não apenas com a vinda dele, a vinda de Tito, né, mas também com a consolação que vocês lhe deram, ou seja, Tito chega até Paulo trazendo as informações da igreja de Corinto. Que informações são essas? Ô Paulo, já foi expulso aquele pessoal, aqueles falsos líderes do meio que não queriam se converter a Deus, que estavam inventando um monte de coisa de você. Aquelas pessoas que estavam em pecado foram corrigidas. Aqueles que estavam indo junto com eles, a igreja, viu que estavam errados e agora estão a favor de você novamente. Então Paulo chega com Tito trazendo essas boas notícias, então ele fala, não apenas a vinda dele, a vinda de Tito que trouxe consolação para ele, mas também com a consolação que vocês lhe deram, ou seja, a igreja de Corinto, as pessoas falaram mensagem para o apóstolo Paulo, fala para Paulo que, poxa, estou arrependido, eu sei que ele não veio aqui para tirar o nosso dinheiro, ele não veio aqui para se aproveitar, ele veio para pastorear, nos ensinar o Evangelho. E ele recebe essa notícia de bom grado e fica feliz com isso. Né? E aí, versículo 7 ainda, né? Ele nos falou com saudade da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Paulo recebe Tito depois, vamos dizer, desses 45 dias, né? Enviou aquela carta lá pesada, não sabia como o povo ia receber, ficou, né, com tremores internos, vamos dizer assim, passando tribulações internas na mente, no coração, a ponto de nem conseguir pregar o Evangelho como gostaria de pregar onde ele estava, passou problemas lá, tudo em preocupação por causa da igreja. E agora ele recebe Tito trazendo essas notícias positivas, que a carta dele, apesar de pesadas palavras, trouxe o objetivo positivo, o objetivo que ele queria, que era de trazer restauração para a igreja, trazer arrependimento, né? Para que o nome de Deus fosse
glorificado através disso, né? Então, o consolo de Paulo foi completo ao ouvir o relatório de Tito. A igreja mostrou arrependimento genuíno em meio aos problemas, né? Em meio às coisas que Paulo falou. Então, a gente, olhando para esse texto, a gente aprende, né? É um texto bem prático, né? Sei que a gente às vezes fala muita coisa, mas é um texto bem prático, né? Então, esse texto nos ensina que o cristianismo verdadeiro e profundo é relacional, é afetivo, é se preocupar com o outro, é se preocupar também como o outro está recebendo aquilo que você está falando, como o apóstolo Paulo fez aqui, né? É se preocupar sim. Não existe fé autêntica sem um envolvimento sincero com pessoas. A nossa fé nos liga a Deus novamente, mas nos liga a pessoas novamente. A partir do momento que você é igreja, você não é um corpo sozinho, você é um membro do corpo. E esse membro precisa estar ligado com juntas. E essas juntas são juntas do amor de Deus. O evangelho que ele vai nos ligando, cada membro tendo a sua função no corpo. A disciplina, quando guiada pelo amor, sempre tem como objetivo a restauração e nunca a destruição. Nós fazemos parte do ministério da restauração, da reconciliação, não da destruição. Aprendemos também que Deus não é indiferente aos nossos temores, às nossas lutas internas. É interessante que passou esse tempo, Tito chegou para trazer esse consolo para Paulo, e foi necessário também Paulo passar por todo esse processo, né? Na nossa vida, inclusive, vamos olhar lá para a oração de Daniel. Quantos dias Deus demorou para responder a oração? Foi na mesma hora. Deus respondeu na mesma hora, só que o anjo ficou preso 21 dias para poder chegar. Deus respondeu na mesma hora. Aí você fala, poxa, mas Deus não podia chegar aí? Vai lá, anjo. Podia, mas foi necessário Daniel e o povo passar por aquele tempo de 21 dias. Deus sabe o que é necessário para a gente passar essas tribulações, para a gente aprender a ser perseverante. Deus poderia fazer, vamos lá, um milagre. Tito, chega lá. Ter Paulo para Paulo, não, poxa, meu apóstolo, eu vou deixar ele sofrer? Vou deixar ele sofrer essas coisas internas? Não vou deixar Paulo sofrer desse jeito. Não, Deus deixou o Paulo sofrer. Não privilegiou ele em nada. E não está privilegiando nem a mim nem a você em nada. Nada. Aprendemos a confiar em Deus, o Deus que conforta os abatidos. E não sofra por antecipação. Creia na fidelidade de Deus. Mesmo em meio aos combates mais ferrenhos que você tiver, Deus está com você. Mesmo você sentir coisas, temores, como Paulo fala, temores internos, lutas internas, Deus está com você. Deus está com você. Não virá aprovação para você além do que você possa suportar. Se é Deus que está fazendo, Ele sabe que você pode suportar. Ele sabe que você pode. Eu sempre costumo dizer isso. Foi 21 dias, não foi 22. Foi 21. De repente, se fosse 22, Daniel não conseguiria se manter como ele estava. Deus sabe até onde você pode suportar. E às vezes você de repente olha para você e caramba, eu sou de aço mesmo. Porque está sempre piorando. Nunca melhora. E quando eu acho que vai melhorar, aparece outra situação. Deus, o que está acontecendo, Senhor? Me ajuda a entender essa palavra que o pastor está trazendo hoje também. Porque parece que só piora. E quando melhora uma coisa, outra coisa aparece, Senhor. Está gerando perseverança em você, meu irmão, minha irmã. A única coisa que a gente pode fazer é pedir, Deus, se possível, né? Olhando para a oração de Jesus, se possível, passa de mim, Senhor, essa situação. Mas Jesus ora da maneira correta e Ele ora, mas não seja como eu quero, seja feita segundo a tua vontade, conforme a tua vontade. Essa é uma oração que Cristo nos ensina a fazer. Está doendo, estou passando perseguição, estou passando sofrimento. Senhor, eu não queria estar passando por isso. A minha avó, o Senhor sabe disso, eu não queria estar passando por isso. Não queria estar sentindo essa dor, até porque eu não sou sadomasoquista, o Senhor sabe disso, você está orando, sendo sincero, eu não queria passar por isso, Senhor. Mas, se for da tua vontade eu passar por isso, eu sei que o Senhor está comigo.
e por isso eu vou conseguir vencer isso. Essa tem que ser a nossa oração, sempre, em meio às tribulações, em meio às provações da vida, porque as tribulações estão trazendo perseverança em você, trazendo perseverança. Uma frase que eu sempre falo, e eu ouvi há muito tempo, é que um diamante, para ser lapidado, não é só passar um paninho nele com óleo. Vai ter fricção, vai soltar pedaço para lapidar um diamante. E dói. Se eu e você somos esse diamante que Deus está lapidando, Ele está arrancando os pedaços. Ele está arrancando e dói. Solta pedaços. Mas para transformar numa joia dele gloriosa, que Ele vai colocar lá no céu. Lá. Somos ainda uma pedra bruta, com muita coisa para ser arrancada. Muita coisa para a gente precisa ser arrancada de nós. Muita coisa. Muita coisa. Só que sabe qual é interessante? É que Deus não desistiu, Ele continua lapidando a mim e você. Para que a gente um dia esteja lá com Ele. Que maravilha, que maravilhoso é saber disso, aprender isso através desse evangelho da restauração, que restaurou a minha vida, restaurou a sua vida e continua restaurando, e continua transformando a nossa vida todos os dias. Muito bom isso. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor começou a boa obra e o Senhor vai completar essa boa obra em nossas vidas. Nós agradecemos por isso, porque estamos em obra. A obra não está parada, a obra continua. A obra que o Senhor começou na nossa vida continua. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está edificando a casa, o Senhor está mudando a casa, transformando a casa, Senhor Deus, que é a nossa vida, o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração. E nós te agradecemos por isso, ó Deus, porque o Senhor está nos transformando, Senhor, nos fazendo melhor, ó Pai. Os maridos sendo melhor para as esposas sendo melhor para os maridos, nós, os pais, sendo melhor para os nossos filhos, os filhos sendo melhor para nós, e todos juntos, a igreja sendo uma igreja melhor para o Senhor, que te adora melhor, que te reconhece melhor, que faz a tua obra de uma maneira melhor, que prega o teu evangelho de uma maneira melhor. Tudo isso pelo poder transformador do teu evangelho, a qual um dia nós recebemos, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado pelo seu convite diário a nos submeter à tua vontade, a estar na tua presença, a ouvir a tua voz, ó meu Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, ó Espírito Santo de Deus, que todos os dias nos encoraja, nos ensina, nos consola, nos transforma. E é por isso que estamos de pé hoje. Não é pelo nosso pensamento, pela nossa inteligência, não é porque fazemos campanha disso ou daquilo, porque subimos no monte, porque deixamos de subir, porque não, mas é porque o Senhor tem segurado as nossas mãos, o Senhor tem nos segurado em tuas mãos, e por isso nós não caímos, Senhor. Muito obrigado, porque é a tua palavra que nos promete isso, Senhor Jesus. Tu falaste que aqueles que o Pai te deu estão dentro das suas mãos, e o Senhor não vai perder nenhum desses. Obrigado pela segurança que temos no Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém, Senhor. Glórias ao nome de Jesus.